No princípio criou Deus os céus e a terra. Hoje eu quero meditar com você sobre o uso do tempo. Você tem usado bem o seu tempo? Quando João vai falar do tempo, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esta palavra princípio, ela denota uma primeira palavra das três que é usada para o tempo na Bíblia. Lá em Gênesis, o princípio é kairos, esse é o tempo chamado tempo de Deus. Quando a gente olha para Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, Paulo vai falar sobre o tempo também, nos exortando a cuidar bem do nosso tempo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O sábio escritor Salomão, em Eclesiastes, também nos chama a atenção, Eclesiastes 3:1. Para tudo há uma ocasião e o tempo para cada propósito debaixo do céu. E aí nós precisamos entender que o tempo é algo precioso, do qual nós não podemos abrir mão e muito menos usá-lo de qualquer maneira. Tanto em Gênesis quanto em João, nós vamos ver ali a palavra kairos, é a primeira palavra que define tempo. Apóstolo Pedro, ele vai dizer o seguinte em 2 Pedro 3:8, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Apóstolo Pedro aqui está revelando que o tempo não pode ser avaliado da mesma forma que o tempo humano, porque esse tempo é o tempo kairos, é o tempo que Deus usa, a maneira como Deus usa para trabalhar. Portanto, kairos é o tempo de Deus. Então ele age conforme o seu querer, a sua soberania, o seu princípio. Quando Jesus vai falar do kairos, Atos vai mencionar Jesus dizendo: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai em seu próprio poder estabeleceu. Nós não podemos controlar o tempo, nem o kairos, muito menos o ion, que é a segunda palavra para tempo na Bíblia. A palavra ion é uma palavra hebraica para tempo, para definir um dia de 24 horas, ou cada dia da semana ou mês. A mordomia do tempo se insere nesse momento. Então, esse ion, o dia de hoje, o salmista vai dizer: este é o dia que o Senhor nos fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Cuidado para você não deixar esse tempo precioso escapar. Mas existe uma terceira palavra para tempo na Bíblia, é o cronos, é uma palavra grega para tempo, que pode ser medido, contado ou definido. Na teologia, esse cronos é considerado o tempo do homem. Então, esse é um tempo em que nós vamos olhando para o grego, é um tempo cronológico, cronos. Quanto tempo de vida nós temos? Não sabemos, mas a Bíblia nos informa que o homem tem um período de vida. Depois de 75 anos, o salmista vai dizer que é enfado e canseira. Então esse é um cronos, um tempo determinado por Deus para viver. E o salmista vai apontar para essa questão do tempo, dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ou seja, eu preciso de sabedoria para não deixar esse tempo precioso que não me pertence, mas que Deus me empresta, e aí eu preciso ser um bom mordomo do tempo, remindo o tempo, otimizando o meu tempo, sendo útil o mais possível para que a minha vida seja relevante, a sua vida seja relevante para a sociedade, a comunidade, a família, a igreja, aonde você está inserido. Não demole para essa questão, não fique desapercebido, não ache que você tenha o tempo todo da vida. Eu estou novo ainda, eu vou sonhar, vou fazer. Pode sonhar, pode planejar, mas seja uma pessoa bem proposital no uso do seu tempo, porque mordomia do tempo é uma questão bíblica. Deus nos aconselha a cuidar bem e melhor do tempo que Ele nos empresta para que possamos administrá-lo de acordo com a sua vontade. E a pergunta é: você tem administrado bem o seu tempo? Ou você tem dado mole, deixando o tempo correr, sair pelas mãos? E aí tem alguns detalhes na minha conclusão que eu quero trazer uma aplicação para nós.
não conseguiremos pagar o tempo retirado de uma pessoa. Portanto, seja pontual. Pontualidade é caráter. Se você não pode ir àquele encontro, avise o mais cedo possível. A não ser que haja algum acidente de percurso, aí não dá tempo de avisar. Mas se você sabe que não vai dar, se você sentiu que a agenda conflitou, avise, ligue. Não tire esse tempo, porque tempo é algo que não podemos pagar. Segunda aplicação, não desperdice seu tempo, ele não volta mais e não sabemos quanto tempo ainda teremos de vida. Para terminar, eu quero reafirmar o que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios 5. Portanto, remir o tempo é a escolha mais sábia a se fazer. Espero que você tenha refletido sobre a questão do tempo, como você tem usado o seu tempo, e se você está dando mole, corrija isso para que você possa otimizar o seu dia. Comece com uma agenda, comece com planejamento, memorize o seu dia, as tarefas do dia. Isso vai te ajudar a não perder tempo com coisas que são supérfluas. E cuidado, porque as prioridades são mais importantes que as urgências. Urgências teremos sempre. Prioridades são mais importantes do que urgência. Fica a dica, eu sou o pastor Wanderley Andrade, este é o canal Palavra Esperança, ele existe para abençoar a sua vida. Amanhã teremos live, não será hoje, quinta-feira, será amanhã, sexta-feira, às 20 horas. Aguardo você, vamos estudar sobre Gálatas capítulo 3. Nós estamos estudando às quintas-feiras a carta de Paulo aos Gálatas. Essa semana, excepcionalmente, o estudo será sexta-feira, portanto, amanhã. Aguardo você, forte abraço, te vejo amanhã, se Deus assim permitir. Fique com Deus, até lá!